Pergunta de asno. Vai voltar a ser um modelo como era na Dilma? Bom, vamos lá. Deu pra ver aí pela própria descrição. Ficou meio confusa a proposta. Saiu agora também. Não me parece que vai voltar exatamente a ser como era na Dilma. Como funciona, né? O PPI, pra quem tá acompanhando aí. Ele acompanhar o preço internacional, né? Na época da Dilma, Lula, PT, era muito aquela lógica de não, o que nós produzimos é nosso, é o nosso custo, é o mercado interno, eu vou vender só pra dentro e eu vou cobrar um valor meio que da minha cabeça aqui, baseado em custo, margem, vai. E aí ficava descolado do preço internacional. Então, enquanto a Petrobras poderia faturar muito dinheiro vendendo o barril do petróleo lá pra fora, né? E tem muita gente querendo comprar pagando em dólar, tinha que vender mais barato pra dentro. E aí a Petrobras dava prejuízo, porque muitas vezes ela perdia grandes oportunidades e não pagava o custo. Então a ideia é que a Petrobras deve seguir o preço internacional, como é no trigo, né? O pão da padaria ficou mais caro nos últimos 2 anos, sobretudo, né, de um ano pra cá. Por quê, Renato? Por causa da guerra na Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo no mundo. A Ucrânia, né, foi implodida, ela passou a não produzir trigo direito e o trigo ficou mais caro. E aí o nosso pão, infelizmente, ficou mais caro. Tudo no mercado quase tudo, segue mais ou menos preço mundial, porque os produtos são mundiais e são negociados em dólar. E não é diferente com o petróleo. Então o petróleo, a partir do Temer, ele passou a seguir essa lógica. Tá barato lá fora, tá barato aqui dentro. Tá caro lá fora, fica caro aqui dentro também. E aí a Petrobras fica super competitiva, que de fato ela extrai muito bem o petróleo, temos muitos campos, e com barril no preço competitivo, ela subiu horrores e se tornou uma empresa super valorizada nos últimos anos. E aí é isso que o PT critica muito, né? Como se pudesse guardar os nossos barris e vender só para o mercado interno e a Petrobras fosse sobreviver de boa com relação a isso. Não me parece que eles tenham quebrado 100% o PPI. Me parece, lendo e do que eu consegui ler hoje de manhã, o cliente, né, o consumidor, então as distribuidoras, as empresas locais, nacionais que compram, elas vão ter meio que 2 opções. Se o PPI estiver bom, vai poder comprar pelo PPI, ou seja, seguindo o preço internacional. Se em algum momento o preço nacional, aí levando esses fatores, né, o custo de produção do barril, mais a margem que a Petrobras precisa, e aí, por exemplo, quanto é a margem que a Petrobras precisa? Ela pode acabar ficando muito próxima ao preço internacional. Então, acho que vão ter 2 preços para o cliente nacional, e o cliente nacional vai poder escolher. Eu quero comprar pelo PPI, eu quero comprar pelo nacional. Mas para vender para fora, vai continuar vendendo pelo PPI, e em muitos momentos o PPI vai continuar sendo o melhor modelo. Então, acho que o Jean Paul aí tentou um modelo híbrido, em que o Lula, painho, pode virar para a base e falar: base, mudei, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso. E pro mercado também ficou, mercado, vai perder um pouco aqui, nem sempre vai ser o PPI, mas majoritariamente é o PPI. Tanto também do que eu olhei, a ação da Petrobras não começou o dia despencando, né? O que se acabasse com o PPI, na hora a ação ia mercado. Então reagiu tão mal. Então me parece aí um modelo híbrido para agradar um pouquinho o mercado e um pouquinho o eleitorado. Não, muito bom. Pelo que me parece, é isso daí mesmo, né? Agora, o que me deixa com um pouco de calafrio, né, é que eu tô dando uma zapeada rápida aqui no Twitter sobre o assunto, e aí eu começo a ver o pessoal que tá elogiando isso daí, meu Deus do céu, né? Viu o Nelson Marconi, que inclusive foi meu professor no mestrado, um cara super legal, né? Mas um pensamento um pouquinho do século XIX, talvez, né? Ele que é economista do Ciro, coisa e tal. Esse pessoal tá muito comemorando. Talvez até o Ciro Gomes elogie, hein? Ele que não poupa críticas. Eu acho que eles podem estar comemorando pelo mesmo motivo que eu também tenho medo, de ser um primeiro passo. Então, em vez do governo, né, gerar tudo de uma vez só, que seria muito ruim para o mercado, geraria matéria muito ruim, seria uma repercussão muito ruim, ele abriu uma porta. E aí, por exemplo, isso que eu falei dessa fórmula, né, que eles dizem que eles vão fazer para o preço nacional, de custo, uma margem que a Petrobras precisa, né, você faz uma fórmula. No primeiro momento, essa fórmula pode ser bem feita, mas quando o momento ficar ruim, a Petrobras pode simplesmente não repassar a margem, que era o que acontecia na época da Dilma. A Petrobras precisaria acompanhar uma margem para ela não ter prejuízo, e aí, como o PPI passa a ter uma brecha, você vai forçando a fórmula da brecha. E aí você vai, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, dilapidando a Petrobras, né? Então aquela coisa meio, aquela famosa, né? O SAF... Deu uma falhadinha. Não, deu uma falhadinha. Não, deu só uma... Mas já tá bom. Mas bom, o que me preocupa é isso, e pode ser o que eles estão comemorando. O início do fim do PPI. E aí é o que a gente receia, a gente tem medo de o que eles podem estar comemorando. Mas hoje, sozinha essa decisão, não me pareceu ser o fim do PPI. Mas pode ser o início
do fim. Ô Pedro, uma coisa que eu vejo, cara, tá servindo pro governo como um todo, que é que eles, por um lado, eles têm que fazer um discurso pra base, nós acabamos com o teto de gastos, né, como se existisse ainda teto de gastos depois do que o Bolsonaro fez no ano passado, né. E aí ele faz esse discurso, mas por outro lado o Haddad fala, não, peraí, vamos criar também um negócio aqui, senão vai virar várzea, né, eu também não posso chutar o balde no petismo na área econômica, senão a gente conhece muito bem que fim que vai levar isso aqui. Então me parece sempre que eles tentam balancear essas duas coisas, ao menos nas questões econômicas, né, de fazer um discurso pra turminha, outro pro outro. Tô errado? Tem algumas pessoas lá que avisam isso, né, o famoso que todo mundo deveria ter na equipe, o vai dar merda. Olha, se mudar isso aí, vai dar merda. E tem além de algumas pessoas que dão esses avisos, tem a realidade do PT de hoje é diferente da realidade do PT de 15 anos atrás. Então, por exemplo, a situação do Brasil, né, do orçamento da União, a União tá quebrada, né, o governo federal deve horrores. E apesar de todo o discurso da militância, de que, tá distribuindo dividendos, né, a Gleisi lá surtada, tá distribuindo dividendos pros grandes acionistas mundiais, sei lá o que, blá 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 blá. O maior acionista da Petrobras é o governo federal. Quando ela distribui dividendos, esses dividendos vão pro caixa do governo federal. Então o Haddad, que tá lá desesperado, catando moeda pra fechar as contas, né, pegando de aposta, pegando da Shopee, todo lugar ele pega um dinheirinho, quando a Petrobras distribui dividendos, lucro, ela manda pro caixa do governo federal. Eu não tô falando de 1 bilhão, 5 bilhões. O governo federal recebe numa distribuição de dividendos 30 bilhões, 40 bilhões de reais. Então se a Petrobras começa a quebrar, ter menos dinheiro, o dinheiro vai faltar lá no Haddad. A Petrobras vai distribuir menos. Se a gente deixa de vender barril a dólar, abastecer os países que estão precisando, vender a fortuna, nosso ouro preto aí, o que acontece é que o Haddad que vai estourar. Então tem essa questão dos dividendos, a Petrobras lucrar é importante pro caixa do governo federal. Se acabar o PPI, o dinheiro vai embora. E o outro, cara, é a lei das estatais. Você não pode, a diretoria da Petrobras não pode mais tomar decisões que prejudicam a empresa, você não pode ser crime de responsabilidade e vai no CPF dos diretores. E com o Arthur Lira, com esse congresso que hoje em dia o PT não controla mais, eu acho que a galera tem certos medos, né? De olha, se a gente fizer uma cagada, não custa nada o congresso ir pra cima da gente, porque tem muito inimigo do PT hoje em dia. Eles não têm mais uma vida fácil. Então se demole e de respeitar a lei das estatais, tem gente lá que vai tomar na cabeça. Se você tomar uma decisão que acabar com o PPI e a Petrobras perder 30% de valor num dia, por exemplo, 20%, você pode ir em cima dos diretores da Petrobras. Fala, cara, que droga de decisão é essa que você tá tomando? Então acho que a galera tem um pouco de medinho lá também disso.